Graça e paz, igreja. Uma alegria poder estar aqui, aprendendo mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre Apocalipse, capítulo 1. Vamos aprender o que esse livro traz para a gente. Aprender mais da palavra de Deus. O livro de Apocalipse é o último livro numa sequência de 66 livros. Foi esse que Deus escolheu para ser o último. Assim como Gênesis, Deus escolheu para ser o primeiro, nos contando sobre o início de tudo, a criação. Apocalipse nos leva ao futuro. E o nosso futuro é Jesus Cristo. Apocalipse é um livro que nos traz muito de Jesus. Temos muito para aprender hoje. Aliás, temos muito para aprender nos próximos domingos. Por quê? Porque vamos estar estudando esse livro. E isso é muito bom. Vamos orar? Pai amado, querido, maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo bom que o Senhor está nos dando, Paizinho. Oh Deus, como o Senhor é um Deus grande, um Deus extraordinário e maravilhoso. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos, Pai, por essa possibilidade, Senhor. Obrigada, Deus, pela Bíblia, porque ela traz a Tua palavra, Senhor. Ela é a Tua palavra, ela é a verdade, Deus. Obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a aprender com os ensinos de hoje. Nos ajuda, Pai, a aprender mais de Apocalipse, Senhor. Nos ajuda, Pai, a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abre as nossas mentes, o nosso coração e nos ajuda, Senhor, a guardar a Sua palavra e não esquecê-la, Pai. E essencialmente, Senhor, a obedecê-la, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Eu lhe agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. E assim, nosso estudo está organizado em 3 etapas. Nós vamos conversar um pouco sobre a introdução do tema desse livro, que vai no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Depois nós vamos conversar um pouco sobre as saudações que João aí faz às igrejas, porque essa saudação, na verdade, é para quem se destina esse livro, a mensagem que aí está, o que vai ser revelado. E aí vai do versículo 4 ao versículo 8. E a partir do versículo 9 ao versículo 20, nós vamos ver um pouco sobre como foi que Jesus apareceu para João e o que ele quis revelar. Tá bom? Eu convido vocês a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro. E felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre esse primeiro momento. Como eu disse para vocês, Apocalipse é o último livro da Bíblia. É um livro de revelação, a própria palavra diz, né? Apocalipse, quer dizer revelação. Apocalipse foi estruturado em 22 capítulos. Ele é considerado por algumas pessoas como sendo um livro muito difícil de interpretar. De fato, o livro de Apocalipse pode ser um livro difícil de interpretar
por conta da sua linguagem, que é predominantemente simbólica. E se quem está lendo não conhece a linguagem de Deus, não poderá interpretar o que está escrito neste livro. O livro de Apocalipse é um código de Deus para seu povo. E há duas chaves para esse código: o Espírito Santo e o conhecimento dessa linguagem de Deus. E para conhecer a linguagem de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia. Não é somente em Apocalipse que a mensagem de Deus ela está posta de forma simbólica. O livro de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias também. E também é importante a gente saber que não é somente uma mensagem de Jesus, como está escrito aqui na introdução. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus. Feliz quem lê este livro, felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética. Mas não é somente a mensagem dele, é também sobre Cristo, é também sobre ele, sobre sua obra. Apocalipse não é somente a mensagem de Jesus, mas também sobre Jesus. O próprio Espírito do Senhor revelou a Jesus o que estava contido no livro. E esse livro, ele será aberto, e deve ser aberto, proposto que seja aberto, ao estudo de todos nós. Bem, no início, lá no século I, havia muitas coisas acontecendo. É importante que a gente conheça um pouco desse contexto para a gente entender um pouco do que Apocalipse traz. O cristianismo, no início, ele era tolerado pelo Império Romano. E os apóstolos acabavam podendo compartilhar sua fé livremente. A perseguição ela aparecia em alguns lugares, mas em geral havia paz. Só que ao longo dos anos, os imperadores romanos começaram a olhar para os cristãos e para os valores dos cristãos, para a crença, entendendo isso como uma ameaça aos objetivos e propósitos do Império Romano. Então, quando a gente vai olhar em que momento, o livro de Apocalipse chega, a gente vai ver que o contexto no qual ele chega é num contexto da Ásia Menor, na região da Turquia Ocidental. E essa região da Ásia Menor, da Turquia Ocidental, era uma região em que o cristianismo ali era mais forte. E essa região ela foi açoitada. Por quê? Porque eles sofreram muito, os cristãos, com a perseguição. Então, os judeus e os pagãos, eles imaginavam que aqueles que eram fiéis a Jesus se sentiam melhores do que os judeus e os pagãos. Então, ainda havia todo um ambiente hostil e difícil. E o imperador de Roma, ele tentava aplicar o culto ao imperador. Lei que os cristãos eles não cumpririam. E eles não cumpririam porque eles só prestavam culto a Deus. Então essas duas situações, judeus que achavam que os seguidores de Cristo se sentiam como seres superiores, e um imperador de Roma que obrigava, maltratando, com práticas de violência, aquele povo a cultuar o imperador. Não foi um ambiente fácil. Essas situações, elas acabaram levando o povo de Deus à morte, ao exílio, à extorsão de seus bens. Então a gente vai ver que durante esse período eles viveram
um momento horrendo, tinha muita coisa acontecendo. E de certo, assim como nós, muitas vezes, diante de desafios, a gente pergunta o que está vendo, onde Deus está, ou cadê o poder de Deus. Não foi diferente com aquele povo. Eles se perguntavam, será que Deus não está olhando para nós? Será que não há mais poder em Deus? Será que Deus não se importa mais conosco? Eles deviam ter feito muitos questionamentos. No entanto, nós vamos ver na Bíblia que quando Deus quer falar conosco sobre algum acontecimento futuro, Ele pode usar dois estilos literários, ou apocalíptico ou profético. Esse estilo profético, ele reflete aí o papel dos seres humanos no desempenho da nossa existência, né, no nosso viver, como é que vai se desenrolando esse plano de Deus. Deus opta pelo estilo apocalíptico quando Ele quer mostrar que Ele está no controle absoluto e que ninguém pode impedi-lo de atingir seu propósito para o seu povo. Então, enquanto no estilo profético é o papel do ser humano se desenrolando dentro do plano de Deus, no estilo apocalíptico é Deus controlando tudo, todas as coisas. E nós vamos encontrar esse estilo apocalíptico em Apocalipse, bem como em algumas partes do livro de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias. Na verdade, essa palavra, né, que vem do grego, que significa revelação, ela desvenda o que é que Deus fará no futuro. Ela desvela o que Deus irá fazer. Esse conteúdo do Apocalipse é uma revelação de Cristo acerca de si mesmo. Ele é o sumo sacerdote, que tendo ganho a vitória sobre o pecado e a morte, nos concedeu luz, força, livramento. Ele é o Cordeiro vitorioso no trono. Ele nos representa, ele representa a humanidade, o Salvador do mundo. Ele que também é Senhor do futuro, o Rei vindouro, que levará com seus seguidores para o reino celestial, irá destruir todos que se identificam com o pecado. Esse é o nosso Jesus. E Apocalipse traz justamente Jesus, para que a gente possa olhar para Ele. Então a mensagem de todo o livro vai girar em torno do interesse pela prontidão diária para o encontro com o Senhor, no fim do tempo. Como lemos agora em Apocalipse 1 até o 3, aqui a gente tem uma ideia de proximidade. Foram mostradas aí a João as coisas que em breve vão acontecer, as quais eram urgentes, pois o fim do tempo está próximo. Então, essa introdução nos ajuda a enxergar o que é que Jesus vem trazer para todos nós. Então, a pensar nesses eventos finais, né? Nesse evento aí que vai acontecer, que vai marcar que esse tempo está chegando. Mais importante do que pensar no que virá, pensar nesses eventos finais, é a gente focalizar em quem é que está vindo. Quem está vindo. Então, o Apocalipse nos chama para olhar para quem está vindo. Quem? E no capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados, né, quem lê. Felizes são os que leem. Felizes são os que ouvem. Ou bem-aventurados são os que ouvem as palavras
desta profecia. Então, feliz quem lê este livro. Felizes aqueles que ouvem essas palavras. Felizes porque quem ouve essas palavras, de certo as guardará. No entanto, na segunda parte diz assim, diz assim: felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética, e na segunda parte diz: e obedecem ao que está escrito nesse livro. Então não é só ouvir, é obedecer. E ele segue dizendo: pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Felizes são aqueles que leem e que obedecem. Então, quando nós pensamos nessas bem-aventuranças do Senhor, quando diz feliz aqueles que, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Isso nos traz a lembrança também, o que está lá em Lucas, eu acho que 11:28, que diz que antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem, ouvir a palavra de Deus não é somente escutar a mensagem, é obedecer às recomendações. É estar sensível à influência do Espírito Santo. Estar sensível ao Espírito Santo. Então, nessa introdução do tema do livro, fica aí para todos nós 3 pontos importantes. 1, a revelação de Cristo, Ele falando dele para nós. 2, a mensagem, uma mensagem que já deixa assim muito claro aqui que feliz é quem lê esse livro e feliz é aquele que ouve. E obedece ao que está escrito. Então, obediência é outro ponto importante a ser destacado. Vamos agora para a saudação de João. Bem, diz assim: eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao Deus Pai. A Jesus Cristo sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Maravilhoso, né? Maravilhosa palavra de Deus. Maravilhosa palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que João, ele quando escreve, né? Quando ele diz assim: as 7 igrejas, graça a vós e paz, né? As 7 igrejas. E quais eram as 7 igrejas? Laodiceia, você lembra de todas, hein? Tiatira, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Éfeso e Esmirna. Na sequência seria Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas. Então, nesse versículo 4,
ele já vem dizendo quem é o destinatário. O destinatário são as 7 igrejas. E ele continua dizendo assim, da parte de Jesus, a fiel testemunha. Quem era a fiel testemunha? Né? O primogênito, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é a testemunha da verdade. Ele não somente possui a verdade, mas personifica plenamente a verdade. Ele se refere aí também à ligação dele com Deus. Com Deus, com essa relação, né, direta dele com o Pai. Então Jesus, aí ele se coloca, né, e ele é, né, o Filho primogênito, a pessoa suprema, que ressuscitou dentre os mortos, para que nossos pecados fossem redimidos. Então, essa fala aí de Jesus, né, de João dizendo que escreve que a graça e a paz seja dada da parte de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, é falando de Jesus, porque Jesus e Deus são um só. Um só. E aí ele diz que ele fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos, né? Sacerdotes para Deus. Foi isso que ele nos fez. Ele nos fez sacerdotes. E no 7 ele diz assim: olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim, amém. Então, imaginem que, assim como o nosso Jesus, né, ele é o personagem central de Apocalipse, essa vinda de Cristo em glória, em majestade, é o acontecimento mais importante que vai acontecer. Né? É o que há de mais importante nesse livro profético é a vinda de Cristo. E tudo no Apocalipse aponta justamente para o retorno de Jesus, para a vinda dele. E aí finaliza aqui no 8 dizendo assim: eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Então, confirmando aí que ele e o Pai são um só. E aí nós temos nesse segundo momento uma clara definição de para quem está escrito. E não é somente as igrejas, as 7 igrejas, mas também para nós, os destinatários. Os destinatários não só estão lá na região ocidental da Turquia, mas para as igrejas de hoje, para aqueles que seguem a Cristo. E a gente vai percebendo disso, em especial quando João começa a dizer em que tempo ele escreveu isso. Porque no versículo 9, quando ele vai falar que Jesus, como é que Jesus aparece para ele anunciando, ele diz assim: eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus tomo parte com vocês no reino e também aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade de Jesus Cristo. Então assim, ele vai localizar onde ele estava. E João estava na ilha de Patmos, prisioneiro. E ele estava prisioneiro justamente porque ele também foi perseguido, porque ele anunciava a mensagem de Deus. Assim como as igrejas naquela época estavam sendo perseguidas. Naquela época havia uma perseguição muito grande sobre os cristãos. E além da perseguição, ainda havia os falsos mestres que estavam ensinando ali heresias que minavam o entendimento de alguns e ia se alastrando ali entre os crentes
do primeiro século, daquele período. E nós vimos isso nas lições anteriores. Uma das principais heresias dessa época foi o gnosticismo. A gente sabe que naquele período esses ensinos buscavam aproximar aí o paganismo e o cristianismo. E junto com tudo isso tinha uma perseguição que era física e também moral por parte do Império Romano. E como eu já havia dito, né, que esses oficiais romanos, eles queriam forçar que os habitantes do Império adorassem o próprio governante romano. Então, depois da queda de Jerusalém, esse culto aí ao imperador, ele foi imposto. E os cristãos aí, eles estavam sendo martirizados nesse período. E essa mensagem de Apocalipse foi dada por Deus. Particularmente porque os cristãos, eles deviam se perguntar por que era que estava acontecendo. Assim como muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida, como eu já havia dito. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, mas por quê? Por quê? Onde Ele está? O Senhor não está nos protegendo porque estamos sendo perseguidos. E é nesse cenário que Cristo chega e traz a João uma série de revelações. Revelações muito importantes naquela época. Muito importantes. No dia do Senhor eu fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. Está lá no versículo 10. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com a faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a neve, como a lã, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, como eu estava dizendo para vocês, é num cenário de perseguição, de aflição, de angústia, que Cristo vem e dá uma série de revelações a João. E essa mensagem de Apocalipse não era somente para o primeiro século, é também para os séculos que ainda estão por vir, que ainda irão ocorrer. Diz assim, escreva estas coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então a mensagem do livro de Apocalipse diz respeito de como Cristo está ciente daquilo que os cristãos estão enfrentando nesse mundo.
E por isso que ele exorta os cristãos a enfrentarem esse mundo crendo em Deus, firmes, resistindo às tentações e às dificuldades. Porque a vitória já foi garantida pelo próprio Jesus. Ele já nos deu a vitória. Precisamos tão somente ouvir a palavra, ler a palavra e colocá-la em prática. Logo, logo, definitivamente a igreja reinará eternamente com Deus. E é dessa forma que o conteúdo de Apocalipse não está restrito de modo algum somente às 7 igrejas. Ele mostra o reinado de Deus sobre toda a história da humanidade, culminando em um final triunfante em Cristo. E sem dúvida, o livro de Apocalipse aborda passado, presente e futuro. Não é um livro do que já passou. É um livro atemporal, em que tudo que Cristo queria revelar para nós, aí está. E também tem algo muito especial no livro de Apocalipse, que é a experiência de João. Essa experiência de João tão extraordinária. Imagine que João, quando escutou aquela voz que soava como uma trombeta, a voz de Deus dentro de nós, não tem como a gente medir. É como se rasgasse a gente por dentro. João sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E ele se vira. Ele se volta para Deus, assim como Moisés. Quando via que aquela sarça ardente não se consumia, Moisés se voltou para entender o que era aquilo. E Deus se revelou para ele. Assim foi com João. E esse é um momento extraordinário. Por isso que João diz assim, quando ele viu, quando ele ouviu, e ele diz assim, quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto. Porque João estava perplexo com a grandeza de Deus, com o extraordinário de Deus. Ele ficou perplexo e por isso Jesus vai e toca nele e faz, não tenha medo, sou eu, não tenha medo. E ele diz que ele é ele como? Dizendo que eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou Deus. Eu sou Jesus. Eu sou aquele que vive. Estive morto. Ele disse, eu sou Deus e eu sou Jesus. Mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho autoridade. Esse momento, essa experiência de João, deve ter sido algo extraordinário. E a gente precisa olhar para esse livro de Apocalipse, vendo justamente esse extraordinário de Deus, né? Vendo justamente a palavra de Deus aí revelada, de tal modo que a gente veja o quanto esse Deus que é santo, 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 ele é fiel à sua palavra, ao cumprimento da sua palavra. E vem nos trazer o livro de Apocalipse para que a gente saiba mais dele, para que a gente conheça mais dele. Porque só vamos entender o livro de Apocalipse com essas duas chaves. Conhecer a linguagem de Deus, conhecer essa linguagem simbólica, lendo a palavra de Deus e por meio do Espírito Santo.
E esse primeiro capítulo de Apocalipse nos leva a olhar para essa graça divina, né, em que o nosso Senhor Jesus Cristo é o personagem central e ele virá, ele voltará. E ele pede a João que escreva essas coisas, e lá no final, quando ele diz: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E hoje, olhando para nós, os anjos das 7 igrejas, que agora se revelam como igrejas também desse nosso tempo, não só daquele tempo, um povo deste tempo, em que Cristo vem para nos fortalecer em fé, em que Cristo traz aí para a gente uma série de revelações para que estejamos fortalecidos para continuar resistindo às tentações e às dificuldades, para que a gente não largue a mão dele. E hoje estamos vivendo tempos de grandes desafios, assim como eles estavam vivendo nessa época. Mas esse livro de revelação vem trazer o personagem principal, Jesus Cristo, para que a gente se fortaleça e para que a gente não esqueça da volta triunfante de Cristo, que já está marcada e que é onde está a nossa vitória. Amém? Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus? Maravilhoso Deus, Pai amado e querido, obrigada, Senhor, por esse momento de estudo, Pai. Obrigada, Senhor, porque aprendemos nesse momento tão precioso que o Senhor colocou para nós, Pai, que mais preocupados do que o que vai acontecer, que a gente esteja com o nosso olhar voltado para Cristo, porque não são as coisas que nos interessam, mas apenas Ele, Senhor, é quem vai vir, não o que vai acontecer. Quem vai vir, Senhor? E nós sabemos que é o nosso Jesus, que é Tu, ó Deus, vindo à humanidade mais uma vez, ó Pai. Eu Te glorifico por isso, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque nos cabe, Senhor, buscar conhecer a Sua palavra, buscar conhecer a Sua linguagem para a gente saber mais de Ti, mas também Te obedecer, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a Te obedecer, Senhor, porque é tão difícil, Pai, diante de tantas circunstâncias e desafios. Então eu Te peço, Senhor, que o Senhor estenda a mão sobre cada aluno da EBD, Senhor, cada um dessa escola bíblica dominical, online. Ajuda-nos, Senhor, a Te obedecer. Peço que o Senhor também ajude as nossas lideranças, Deus. Nós precisamos, Pai. Nos dá discernimento e sabedoria, Pai, para abrir este livro, Pai, que o Senhor lá em Atos nos disse que deveremos abrir, ó Deus. Abrir e conhecer dele e saber o que o Senhor nos traz como revelação. Obrigada, Deus, por tirar o véu, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, meu Pai, a nossa insensatez. Perdoa, Senhor, porque perdemos a cabeça por tão pouco, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a Te alegrar e alegrar o Espírito Santo e a Jesus. Nos ajuda a obedecer o que está na Tua palavra e cumprir os Teus princípios, Senhor. Enche-nos, Senhor, de Ti. Eu Te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Beijo no coração.
sensibilidade ao toque do Espírito Santo, estamos falando. Mas assim não fica Ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.